Fala pessoal, beleza demais? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como exibir os dados dos seus modelos do Django nos seus templates HTML. Como extrair os dados do banco e mostrar na tela, em resumo. Para isso eu criei uma aplicaçãozinha muito simples, que ao final desse vídeo também eu vou fazer um commit dela no GitHub e vou disponibilizar o link. Mas a princípio eu criei só uma classe que chama pessoa e coloquei nome, data de nascimento, salário e habilitado. Eu coloquei esses campos aqui só para a gente ter campos de tipos diferentes para a gente trabalhar eles na nossa tela HTML. Mas além disso aqui eu não fiz mais nada. Não, minto. Eu cadastrei algumas pessoas já, mas eu não criei tela, eu cadastrei via linha de comando. Então, vamos ao código. O que eu vou fazer primeiro? Quando a gente vai exibir um template HTML, o primeiro passo é a gente criar um template HTML. Então aqui na página eu vou criar uma pasta aqui que chama Templates. New Director Templates. E vou informar para o Django que ele precisa de ler os templates dentro dessa pasta. Então eu vou no meu Settings. E lá onde tem Templates, eu adiciono aqui o diretório Template, como eu criei aqui agora. Muito bom. Então isso aqui fala para o Django que ele vai procurar os templates nessa pasta. Agora o segundo passo é criar dentro dessa pasta o template que eu quero. Eu vou criar um que chama aqui index.html. Então, dentro de template, new file, index.html. E vou colocar aqui somente um texto. Olá. Agora, para exibir esse template HTML, eu preciso fazer algumas coisas. A primeira, eu preciso de criar uma view que retorne esse template. Então, eu venho cá no meu views.py, do meu projeto, da minha app exemplo, que é o caso, e vou criar aqui uma function view mesmo. Vai ser def index request. E a única coisa que ela vai fazer vai ser um return render. Inclusive o PyCharm importa, mas vocês têm que lembrar de importar isso aqui caso a ideia de vocês não importe automaticamente. Aí no render a gente passa a request como parâmetro e passa o template, que é o index.html e fim. Somente isso e a nossa função já está pronta para retornar o nosso template. Porém, a gente precisa de uma forma de chamar essa função. E para chamar essa função eu tenho que mexer na URL dela. Então na URL dela eu mexo no urls.py. Aqui dentro de tutorial template, né, que é a minha principal, urls.py. Então aqui eu vou adicionar uma nova path. A minha path vai ser, eu vou chamar aqui de teste. E aqui eu coloco qual que é a função que ela vai retornar. No caso vai ser views. Tem que importar views aqui. Ponto index. Pronto. Só isso que é necessário fazer. Feito isso, quando acessar o URL teste, ele tem que me retornar aquele HTML. Vamos testar aqui agora. Eu coloco barra teste e pronto. Está aqui a nossa URL. Então a primeira parte, que era criar a pasta, configurar a pasta, criar a página HTML e criar uma função que retorna essa página HTML, estão ok. Só que a gente ainda não está exibindo dado nenhum. Então a partir de agora a gente vai começar com a parte de exibição dos dados. Antes da gente extrair os dados do banco, eu vou colocar alguns dados fictícios aqui, só para a gente fazer um teste.
Para a gente mandar alguma coisa pro template, lá na view, a gente precisa de colocar um context. Eu vou criar uma variável aqui que chama context. É um dicionário. E nesse context eu coloco chave valor. Por exemplo, eu coloco nome é igual a Samuel. Eu coloco aqui variável, dois pontos, teste. Só para a gente exibir isso lá no template. E aqui, ó, eu passo mais um parâmetro para o render com esse context. O que isso faz? Isso faz com que a gente possa aqui no index.html usar essas variáveis. Então eu venho cá, abro chaves duas vezes e coloco o nome da variável, nome. Aí aqui ele vai imprimir o valor dessa variável. Vamos fazer um teste. Olá, Samuel. Então, deu certo. Agora, outra coisa interessante é quando a gente precisa de exibir dados que são muitos, que são uma lista de dados, né? Uma lista de informação. Vamos fazer um teste aqui, ó. Eu vou vir cá na Views. Antes de criar o context, eu vou criar uma lista. E minha lista vai ser... Vou criar aqui, ó. Samuel, João, Pedro, Maria, Joana e Joaquim. Então, quando eu faço isso, eu criei uma lista e vou passar essa lista como variável no meu contexto também. Então, lista é igual a lista. E se eu pedir para imprimir essa lista aqui no index, ele vai fazer da seguinte forma. Lista. Imprime todos os nomes como um dicionário, como uma lista igualzinha a gente criou. Porém, eu quero tratar todos esses objetos dessa lista de forma única. Então, eu tenho que fazer da seguinte forma. Eu tenho que criar Tenho que utilizar isso aqui, ó. Eu vou colocar chaves, porcentagem chaves. E vou criar um for, que é um laço de repetição dentro dessa lista. Ou seja, para cada... E aqui eu coloco a variável do nome que eu quiser, item. Para cada item 1. Ou seja, para cada item dentro da variável lista, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tanto de coisas e depois eu vou dar um end for, né? End for. Tudo que estiver dentro desse bloco aqui, ele vai repetindo enquanto tiver objetos dentro dessa lista. E ele vai chamar cada objeto desse de item. Então, se eu colocar aqui, ó, item, ele vai imprimir o item e logo em seguida vai colocar a tag BR, por exemplo. Vamos ver como que fica. Pronto. Já modificou a minha estrutura. Por quê? Porque ele percorreu toda a lista e para cada item da lista ele imprimiu aquele bloco de código. Então aqui a gente já viu como a gente faz para exibir as variáveis que vêm da nossa função dentro do nosso template HTML. Agora eu vou fazer esse mesmo exemplo aqui, só que eu vou utilizar os dados que vêm do banco, né? Eu vou buscar esses dados do banco. E como que eu vou fazer isso? Usando queries normais, utilizando o próprio ORM do Django. Então, vou apagar isso aqui, esse nosso leve exemplo aqui, e vou fazer o seguinte, eu vou buscar uma lista agora, só que essa lista, ela é uma lista de pessoas, né? Que é o nome do meu modelo. Então, como que eu faço? Eu faço pessoa.objects.all. Pronto, isso aqui busca todas as pessoas. Vamos voltar aqui e ver como que ele vai imprimir.
João, Pedro, Maria, Joaquim, Joana, que são os nomes que eu já cadastrei no banco de dados, né? Inclusive, só para a gente fazer um teste, eu posso cadastrar mais uma aqui, ó. Venho cá no terminal, não, na verdade no console, inclusive estava aqui. Tem que cadastrar mesmo. Coloca aqui, ó, pessoa.objects.create. Vou colocar nome igual a Sebastião. Então pronto, ele criou o Sebastião. Se a gente atualizar aqui no template HTML, o Sebastião aparece. Porém, além do nome, eu tenho outro campo. Eu tenho o campo habilitado, se ele está habilitado ou não, que é um campo boolean. Então, para exibir esse campo, muito tranquilo. Já que essa lista aqui, ó, vou até apagar essas duas variáveis. Essa lista, ela contém o objeto pessoa. E o objeto pessoa tem todos os atributos, então a gente consegue acessar qualquer um desses atributos lá na tela. Então, além de imprimir o item, eu vou colocar uma vírgula e vou colocar também habilitado. Vamos ver como ele aparece lá. Eita, deixa eu ver se é habilitado mesmo que eu coloquei. Opa, coloquei errado, pessoal, me desculpem. Na verdade não é somente habilitado, né? Porque habilitado é um atributo do item. Então é item.habilitado. Voltando aqui. Todos estão habilitados. Vamos exibir mais um campo? Vamos exibir mais um campo. Além de habilitado, eu quero exibir o salário dele. Então coloco item.salário. Pronto, no caso aqui está none porque eu não coloquei salário para o Sebastião. Então, pessoal, em resumo, a forma de exibir variáveis nos templates HTML é: você utiliza o render lá na sua view e passa para esse render a request o seu template HTML e também context, que é um dicionário com chave e valor, onde ele vai poder acessar essas variáveis lá no seu modelo HTML. Aí aqui no seu modelo HTML você utiliza chaves para exibir a variável, utiliza for para percorrer uma lista de variáveis e usa a sua criatividade para deixar esse HTML mais bem elaborado. Inclusive, no canal tem um vídeo mostrando como que faz para pegar um template Bootstrap da internet e aplicar ele na sua aplicação Django. Então, eu vou deixar no cardzinho, vai aparecer aqui em cima do vídeo para vocês clicarem caso queiram conhecer melhor. Outra coisa bastante interessante que a gente pode utilizar aqui agora são template tags. O que são template tags? São tags que a gente coloca no HTML para formatar de uma forma melhor os dados. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou colocar aqui o Django para exibir também a data de nascimento. Então, coloca data nascimento. Por padrão, ele exibe... Opa, não veio. Deixa eu ver se eu coloquei errado. Data nascimento. Ou de novo é item. Ponto data nascimento. Olha, ele exibe neste formato a data. Se eu quiser que no meu template a data tenha outro formato, eu posso vir cá, ó, Django template tags. Aí aqui na própria documentação do Django, ele tem ensinando como você faz para criar suas tags customizadas, que inclusive a gente pode ver isso num outro vídeo. Mas o que a gente vai usar hoje são as que ele mesmo, as que o próprio Django tem. Vamos ver aqui. Ó, tem Outscape, Block. Quero mostrar para vocês a de data, date. A de date ela é bem simples. Eu só coloco aqui, ó, pipe, date e o formato que eu quero. Então vamos testar lá, ó.
aqui no meu campo onde tem data, eu coloco pipe, date, dois pontos, vou colocar igual ele colocou lá, C. Já modifica o formato da data. Ah não, mas eu não quero ano, mês, dia. Eu quero dia, mês e ano, separado por barra. Não tem problema. Você vai em cá e coloca assim, ó. Vamos procurar o date aqui de novo. Date F. MD. Date. D. Vamos colocar aqui, ó. D, M maiúsculo. Em algum lugar aqui na documentação, caso vocês queiram verificar com mais calma, tem explicando o que é cada um desse. D, M minúsculo, M maiúsculo. E eu vou utilizar este formato aqui, ó, que é exatamente o que eu estou querendo. Dia, mês e ano. Então, eu venho cá no meu código e coloco da seguinte forma. Em vez de C, eu coloco D, M, Y maiúsculo. E quando eu atualizo a minha página, ele coloca um do 1 de 2000, um de 90, um do 10 de 1980. E esse filtro ele pode servir para números decimais, para verdadeiro ou falso, para nomes. Inclusive você pode criar filtros customizados, o que não é o objetivo de mostrar nesse vídeo, mas se vocês quiserem, vocês podem deixar no comentário, que assim que possível eu faço e gravo um vídeo a respeito disso. E por hoje é só. Se vocês tiverem qualquer dúvida, só coloquem no comentário que assim que possível eu esclareço todas elas. No mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.